amor. Oi? Preciso falar com você um pouquinho. Vai falar, amor, tô escutando. É sobre a nossa viagem, você já viu? Não, ainda não. Você ainda não viu? Não. Tem que ver, amor. Eu vou ligar mais tarde, eu vou ligar. Você vai ligar mais tarde. Algo que é para ser resolvido agora, você não dá importância. Sei lá é mais importante do que a nossa viagem? Você já passou por isso também? O celular já roubou algo importante da sua vida de convivência? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Denise, eu acredito que a maioria me conheça. Eu sou o André, marido da Denise. Acho que a grande maioria também já me conhece. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa influência da mídia digital que tem entrado dentro das nossas casas. É algo realmente que não tem como a gente parar. E a lição de hoje é a lição 11 do EBD, fala sobre a mídia virtual e a família. Você que tem a sua revistinha, acompanhe aí que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Hoje eu trouxe o André aqui para me ajudar um pouquinho nessa aula e receba de Deus. Então, como eu falei para vocês, né, o nosso tema é a mídia virtual e a família. E o André vai estar lendo aqui pra gente o texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 12, do versículo 33 ao 37. A paz do Senhor a todos. Minha esposa me fez esse desafio. Estou aqui com ela para contribuir e acrescentar algo a vocês, né? Espero que Deus venha nos abençoar minha esposa, a mim, e que vocês sejam contemplados um pouquinho com a nossa experiência, com a nossa palavra. Amém? Vou estar lendo a palavra aqui. Árvore e seus frutos. Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. 33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo vós que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas palavras serás condenado. Amém? Então, esse tema está falando sobre as mídias virtuais, mas a lição também aborda os outros meios de comunicação. E a gente vai entender por que a lição está abordando isso. Aborda sobre a questão da televisão, os rádios. Eu sei que para vocês, para a idade de vocês, não tem tanta influência, mas vou trazer aqui um exemplo que na minha época a televisão era algo muito ativo. Hoje a gente tem internet, tem WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, tem as redes que nos proporciona filmes e séries como Netflix. Então tudo isso influencia na nossa vida. E o primeiro tópico que a lição aborda é exatamente o título, o tema, a mídia virtual. A gente sabe hoje que a internet ela é indispensável para o nosso dia a dia, para praticamente tudo. Resolve banco, a gente vê filme, a gente se comunica. Hoje quase ninguém faz uso de uma ligação, né? Mas é mais WhatsApp. É raro a gente ver as pessoas ligando. Telefone em casa nem existe mais, mas na nossa época de jovens e adolescentes, telefone, você ter uma linha telefônica equivalia ao preço de um carro, e às vezes tinha gente que negociava até casa, lote. Lembra disso, amor? Acrescentando, linha telefônica era luxo. Tinha as ações que poderia vender e rever algum dinheiro ainda. Então, nessa mesma época, eu ainda não era crente. Você também não, também, né, amor? Não. Quem tinha televisão em casa, os crentes normalmente não usavam a televisão. Porque eles tinham como uma coisa do diabo, Baal. Até um dia desse o Theo tava me dizendo que ele fez uma ação assim na casa dele. Porque ninguém conversava mais.
E ele pegou a televisão e colocou de costas para a parede, porque ele disse que ninguém vai adorar Baal. Porque se a gente for parar para prestar atenção, a gente acaba dando uma atenção muito grande. E o que é idolatria? Tudo aquilo que fica no lugar de Deus. Então ele disse que na casa dele ninguém mais fazia um culto, ninguém orava. Então estava sendo o primeiro lugar. Então se o seu celular, suas redes sociais tem prioridade em detrimento de Deus, quero te dizer que você está no pecado de idolatria. E nós sabemos que Israel, né, tanto a tribo do norte quanto a tribo do sul, foram levadas cativas para a Babilônia por causa da idolatria. Então fica ligadinho aí, porque tem muita coisa boa chegando mais aqui para você não cair nesses pecados e sair da presença de Deus. Só pegando um ganchinho aí, amor. Eu casei tem 1 ano e pouco e quero dizer que aqui em casa a gente não tem televisão, viu? É verdade. Não tem televisão. E é uma luta para ler a palavra, é uma luta para orar, porque a gente não tem televisão, mas a gente tem celular com uma boa internet, Netflix, e eu confesso para vocês que essa lição também tá falando comigo. Ainda tem o André aqui para testemunha. Verdade, verdade. E a gente não pode ter televisão, internet como se fosse uma maldição. Porque se nós soubermos usar, vai ser para o nosso benefício. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e que se não fosse o WhatsApp e a internet, como seria a nossa comunicação? Essa visual, que nós podemos nos comunicar rápido, mandar foto, fazer chamada de vídeo. Então, assim, a gente tem que usar para o bem, usar para que seja uma bênção esses instrumentos. Usar para edificação. E aqui eu quero fazer uma perguntinha para que você pense aí na sua casa. De que forma você tem usado as suas redes sociais? Não sei quais você faz uso. Eu, por exemplo, não faço uso do Twitter. Faço uso só do Facebook e do Instagram. E já acho que é muita coisa. Às vezes já fico até irritada de tanta postagem que tem, porque a minha mente fica pensando que eu poderia fazer outras coisas. Então, não sei quais as que você tem, mas hoje é um dia de você parar para pensar como você tem usado essas redes sociais. E a palavra de Deus diz assim que Deus transforma maldição em bênção. Então, assim, se há um grupo que diz que as redes sociais, que internet, televisão, rádio é coisa do diabo, eu tenho convicção que Deus transformou em bênção. Porque tem muitos pregadores que estão usando as redes sociais para ministrar a palavra. Às vezes a gente não consegue ir até a pessoa como está hoje. Você está impossibilitada de sair de casa, quem é caso de risco. Mas você consegue fazer uma oração para uma pessoa, para uma mensagem no WhatsApp, para uma mensagem de vídeo. Então, assim, ao nosso favor, nós podemos usar muito bem as redes sociais. Mas ela também pode ser um perigo se você vier a usar ela equivocadamente, né? Ao nosso favor, é uma arma poderosa contra as potestades, contra o inferno, sabendo usar. Verdade. E qual é uma forma do seu WhatsApp, do seu Facebook ser uma maldição na sua vida? Você fofocar, usar a rede social para fofocar. Usar a rede social para murmurar. Só reclamar da vida. Não faz nada. Outra coisa que eu pontuei aqui é você usar a rede social para que ela seja um prato, uma bandeja para pornografia, que é algo aberto, é algo de muito fácil acesso. Às vezes você nem vai procurar nada, mas tem um amigo que sempre te alimenta. Será que é seu amigo? Isso que a minha esposa está falando é muito sério e é muito forte e acontece mesmo. Eu já passei por isso, participava de alguns grupos que mesmo eu sem querer, eles postavam várias pornografias. Então, o que eu fiz? Deletei, saí desses grupos, cortei o mal pela raiz. Uma atitude, quando você se depara com uma situação
que possa ser uma situação que te leve pro buraco, você que vai decidir entre a bênção e a maldição. Porque às vezes você vai pensar assim, ah, mas ele é meu amigo de muitos anos, ou algo assim. Mas o que tem acrescentado na sua vida? É mais importante o que Deus pensa ao seu respeito, da forma com que você se porta, ou o seu amigo? Então é algo para você pensar. Porque é você que vai decidir. Ali ninguém tá vendo. Mas Deus, como o pastor pregou no culto de quinta-feira, tá ali, ó, o Espírito Santo com os olhos em cima de você. Então você que tem que decidir. Essa decisão é sua, não é de mais ninguém. Uma outra coisa que eu pontuei aqui é a questão da mentira. Como ninguém tá te vendo, se mentir cara a cara já é algo fácil para muitas pessoas, imagina ninguém te vendo. Você tendo tempo para formular uma frase. Então, cuidado com isso. Quer acrescentar alguma coisa, amor? Não, só Cuidado. tomar cuidado mesmo, muito cuidado. Porque a palavra do Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, Paulo, escuta tudo, observa tudo e retém o que é bom. Mas se você não consegue combater aquilo de certa forma te influencia, você tem que sair. Se você não consegue ter um equilíbrio diante da situação, você não pode permanecer. Eu participei de um grupo de conversas políticas, né? A gente estava debatendo política, estava assim, até bacana, porque eu gosto. É um tema que eu gosto muito. Mas ele foi enredando para a religião e daqui a pouco todo o grupo estava defendendo o espiritismo. E os argumentos são muito fortes. E se você não souber, você vai acabar se enredando diante daquilo e não tiver firmeza. Então, Deus me deu uma estratégia, eu tinha refutações bíblicas, que é o quê? Eu tinha argumentos para combater o que eles falavam diante da palavra, mas no final das contas eles falavam para mim assim, mas eu não acredito 100% na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Mas a gente acredita nos nossos livros de história, que também foram escritos por homens. Como que é isso? Então, para uns, a gente dá valor. Para outros, não tem valor. Mas para mim, eu acredito 100% na palavra de Deus. Então, Deus foi me dando uma estratégia e já estava me incomodando. Eu vou contar já para vocês como é que foi que eu saí dessa. Mas eu saí desse grupo sem brigar com ninguém, numa boa. Mas foi um peso espiritual. É feita pelos homens, mas inspirada por Deus, né? Pelo Espírito Santo, né, amor? Então, A palavra. Exatamente isso. E o que mais essas mídias sociais, as redes sociais, todo o instrumento de comunicação vem trazer a nós? A lição pontual, algo aqui que eu achei muito importante. Eles usam as mídias e todo o meio de comunicação para poder entrar dentro das nossas casas, como eu estou fazendo agora, eu e o André estamos aí dentro da sua casa, através de uma tela de celular, né, de uma gravação, para manipular a mim e a você, porque eles dominam todo o conteúdo de divulgação e para começar a construir em mim e você comportamentos diabólicos. Denise, comportamentos diabólicos, sim. Vou dar um exemplo. Já tem mais de 15 anos que eu não assisto a Rede Globo. Tem bem por aí mesmo. Uns 10, 15 anos que eu não assisto televisão. Eu assisti, assim, Anal, que eu gosto muito de filme e série, mas TV aberta, reportagem, novela, já tem mais ou menos essa época aí que eu não assisto. E eu me lembro de uma novela que teve, que eu não me lembro o nome, mas eu me lembro do caso, que um casal, marido e mulher, esse casal que é constituído por Deus, o cara estava se separando da esposa, estava tendo um relacionamento homoafetivo. E eles colocavam a mulher como a pior pessoa do mundo. E a população começou a torcer pelo casal homossexual, para que ele se separasse da esposa, deixasse a família constituída com filhos, para ir morar com esse outro homem. Isso é uma manipulação. Se você se pegar bem, eu tenho pessoas da minha família que são cristãs, mas são católicas,
e se dizem cristãs, mas também torciam. Porque a mídia e esse esquema diabólico está querendo colocar na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração, de que isso é normal, que a pessoa nasce assim. E nós estamos cansados de ver a ciência refutar isso, né? O que é refutar? Combater, ter um contrateste, dizendo que não existe um gene diferente que não seja o X e o Y. A genética fala disso. Então, assim, ninguém nasce assim. Nós temos, assim, o pai da psicanálise, que é Freud, ele tem então eles não podem nem usar um filósofo que é psicólogo para dizer também que a psicologia, a filosofia fala disso normal. Freud tem um dos seus casos em que ele reorientou uma questão homossexual. Então a gente entende que a questão homossexual é uma questão espiritual, um combate espiritual, sim, é uma guerra contra a carne, mas que há uma reorientação. Então o que eles querem é colocar de goela abaixo para que a gente ache tudo isso normal. E não é normal. Diante da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que os afeminados, eles dizem os homicidas, os adúlteros, os cães. Se vocês não sabem, quando a palavra de Deus se refere aos cães, são pastores que roubam o seu rebanho. Eles são tratados por Deus como os cães. Todos esses vão ficar de fora. Então não dá pra gente tampar o sol com a peneira. É um assunto delicado de falar, mas muito importante pontuar. Não tem como deixar de falar. Querem colocar para nós as redes de uma forma bem peculiar, como eu estou falando aí com vocês, para que nos convença de uma forma amorosa que uma mulher com uma mulher forma uma família. Nem a nossa Constituição brasileira, ela diz isso. Ela diz que a família é formada por um homem e por uma mulher. Até isso eles estão tentando mudar. Conseguiram, já é legalizada a questão do casamento homossexual no civil, mas também querem implementar isso dentro das igrejas. Então, nós estamos sendo atacados por isso e muitas vezes não percebemos isso que está ao nosso redor e através das mídias sociais. E coloquei também aqui a questão dos relacionamentos diversos que estão sendo abordados, né? Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem e vice-versa. Ou a mulher tem vários homens, o homem tem várias mulheres. E a gente sabe que esse não é o direcionamento da palavra de Deus. Então, a mídia também está aí abordando todo esse tipo de coisa que nós precisamos estar atentos, porque vocês são as nossas próximas gerações. Vocês não são outra geração, vocês são a próxima. Nós estamos numa corrida de bastão. Quando a gente cansar, o bastão vai ser passado para vocês. Então, esses princípios precisam estar aí dentro do coração de vocês. Como a palavra do Senhor diz, guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Então, precisa estar atento a isso. Que vocês possam estar preparados para quando receber esse bastão, levar a palavra do Senhor adiante para as outras gerações. Continuar passando o bastão. É uma corrida, não é uma corrida de um tiro de 100 metros que você corre sozinho. Não, é uma equipe. Sempre um passando o bastão para o outro. E a lição também aborda um versículo assim, muito bacana, que está em Filipenses 4:8, que diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O que você tem visto, o que você tem ouvido e o que você tem falado nas suas redes sociais se encaixa nesse versículo? Se não, hoje é tempo de mudança, é tempo de reflexão, é tempo de voltar ao caminho. A palavra arrependimento é retroceder do caminho que você estava. E é necessário, mesmo que você caia, tropeçar, mas não vai permanecer caído. Porque o Senhor, Ele é aquele que levanta o caído.
Ele é aquele que leva os nossos fardos. Então, se você tem sido vítima de idolatria, de mentira, de um desvio de sexualidade, peça auxílio ao Senhor. Se o seu celular, se a televisão, a rádio tem sido um instrumento para alimentar isso na sua vida, hoje é dia de pedir socorro. E aí nós vamos para o ponto 2, o ponto 1 que era mais cheinho. O ponto 2 que diz conectar ou não conectar. E a revista também aborda algo assim que eu achei muito interessante, é de que as redes sociais acabam levando a gente a querer viver uma vida de ilusão. Né? Os stories do Instagram, do Facebook, são sempre stories muito bonitos. Se você come uma coisa melhor, você já quer postar. Se você compra uma roupa, se você faz uma maquiagem, se você tá com amigos. Parece que a gente mais vive os stories do que a vida real. Se você faz uma viagem, tira foto de tudo, eu sou um pouco assim. E percebi que isso não tem sido bom para minha vida. Então eu tenho diminuído os meus stories, as minhas postagens, me dedicado um pouco mais à palavra, porque o Senhor já estava me incomodando em relação a isso há muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia contar a experiênciazinha que eu tive lá no grupo? Então, o Senhor estava me requerendo um tempo maior para oração, para leitura da palavra. Passava nessa pandemia o dia todo no celular, ou vendo uma série, ou algo nesse sentido, acordando tarde. E aí eu fiz um jejum de rede social. Eu fiquei uma semana sem mexer no meu Instagram, sem mexer no meu Facebook, usava o WhatsApp porque é uma comunicação. Mas saí até dos grupos de WhatsApp de família, de outros grupos que eu tinha, permaneci só no da igreja, para comunicação com a igreja mesmo. E assim, foi como se fosse uma desintoxicação. E eu percebi quanto tempo eu gastava com isso. E essa mistura, né, da vida real com a vida virtual faz, às vezes, você ir na sua casa começar a questionar. Poxa, fulano tem isso, eu não tenho. Aí traz a murmuração, traz a inveja. Então, assim, é um tempo de reflexão. Deus não permitiu essa pandemia para que a gente não aprendesse nada. Com certeza. É para que a gente aprenda alguma coisa disso. Então, se você passar essa pandemia e não aprendeu nada, eu quero te dizer que você perdeu uma grande oportunidade de realmente de ser uma pessoa melhor. Outro ponto aqui que a lição diz é essa sedução dos personagens, dos jogos, de série. Às vezes você se identifica tanto com aquele personagem que você começa já a fantasiar uma vida. Tem jovens, eu posso falar isso do meu filho, passa o dia, vira a madrugada, jogando. Eu tava tão assim que eu comecei a assistir uma série, eu virei à noite, comecei 6 horas da tarde, no outro dia de manhã eu tava acordado, fui dormir só no outro dia à noite. Isso não é saudável, você nem cuida do templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente sabe que uma noite mal dormida você não recupera ela. Então é algo para observar também. E uma coisa assim que chega, se não fosse triste, era cômico. As pessoas comunicarem dentro da própria casa pelo WhatsApp. Tá dentro de casa e manda uma mensagem pro outro dentro de casa. Querendo roubar o nosso relacionamento familiar. E a gente não pode permitir isso. A gente fez aquela encenaçãozinha aqui no começo do vídeo, né? O André tentando falar comigo. A gente nem sequer para olhar no olho do outro. Verdade. Não dá o mínimo de atenção. Essa história de dizer que mulher faz mais de uma coisa ao mesmo tempo e começa a falar no celular e não fala com o outro, é no mínimo falta de educação. Quando uma pessoa, você tá falando com ela e ela não olha para você, isso não é coisa de mulher, não. Falar, mulher que gosta e fica olhando no olho. Não. Isso é respeito. Você está mostrando para outra pessoa que você está interessado no que ela estava falando.
Se você está ocupado no celular, você fala assim, espera um pouquinho, que eu já vou falar com você. Mas você quer continuar o que você está fazendo ao mesmo tempo. Aí você não faz nenhum e nem outro. E só acrescentando aí o que a minha esposa falou, você olhar nos olhos, você vê se a pessoa realmente está falando a verdade ou não. Trabalho na área de segurança há 20 anos e a gente acaba aprendendo algumas técnicas. E se a gente olhar no olho e ver que a pessoa está falando a verdade ou não, é nítido. Então, isso é imprescindível. Até pelo jeito que a pessoa se comporta quando ela está falando, né? Tem essa leitura corporal aí que eles fazem, um gesto, já sabe o que significa que a pessoa está falando. É impressionante isso. E a gente se conecta para tudo, menos dar importância nas coisas de Deus. Um exemplo disso é, você tem assistido todas as EBDs? Pegando todo mundo isso, né? Você dá valor ao seu grupo do departamento? Será que as postagens que os seus líderes colocam têm o mesmo valor do que a postagem de uma foto de um amigo? Você dá tal importância, você comenta, você fala, você se dispõe. O que você valoriza mais? É um tempo da gente pensar. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Vocês já se sentiram no final do dia inúteis por passar o dia inteiro ou mexendo no celular ou jogando? Eu, nesses dias, teve um dia que eu me senti assim, foi quando eu comecei a ficar incomodada. A gente vê os feeds de todo mundo, os stories de todo mundo, e para acompanhar tudo isso precisa de um tempo. Mas qual o valor disso mesmo? E muito tempo. Gasta muito tempo. A internet toma um tempo da gente que a gente nem vê. Quando viu já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas ali. E um pouquinho de tempo para Deus, para a palavra, nada, né? E é um investimento, é você que decide. Aonde eu vou investir o meu tempo? Porque um tempo gasto, ele é um investimento. Então, assim, isso deixa a gente tão assim, que eu vou finalizar com um exemplo de quando eu era adolescente, e o André vai terminar o último tópico aqui. Eu tinha uns 13 anos e minha mãe estava trabalhando, eu cheguei da escola e na minha época não tinha celular, não tinha internet. Quer dizer, já tinha internet, mas eu não tinha acesso, porque eu não tinha computador em casa, era algo muito caro. E eu amava assistir desenho, amava assistir Pica-Pau. Quando eu chegava da escola, tava passando exatamente Pica-Pau. Minha mãe deixou o almoço, mas eu não quis comer a comida. Então eu botei o óleo na panela e fui pra televisão assistir o Pica-Pau. E perdi no tempo. Fiquei assistindo a televisão quando vi aquele fumaceiro dentro de casa. A panela pegou fogo, o óleo esquentou tanto que ele pegou fogo, queimou o sugar e começou a pegar fogo em tudo. Quando eu cheguei na cozinha já tava toda aquela fumaça. A primeira coisa que eu fiz foi desligar o botijão de gás, jogar água e assim, falei, agora pronto, eu morri. Porque a minha mãe vai chegar em casa, tô morta, tô levar uma surra. Então, acabou ela não me batendo, porque eu liguei, fiquei com muito medo, liguei pra ela e tudo, e ela procurou saber se eu tava bem e tal, com medo de eu ter queimado, né, mas eu tava bem. E a distração, que naquela época era a televisão e hoje é o celular. Você já passou por alguma situação assim de perigo, de constrangimento? Porque você tá tão fissurada que você esquece do mundo? Cuidado! Eu poderia ter aquele dia, ter acontecido uma tragédia dentro do apartamento. Mas graças a Deus o Senhor guardou. Então fique ligadinho, pode acontecer coisa ruim aí também. Agora é com o André. Concluindo aqui, finalizando, quero ler aqui uns tópicos aqui, que na revista tem. Família unida permanece unida, mas diariamente conectada. Conseguir a atenção de alguém hoje é uma tarefa difícil. Manter uma conversa simples e direta com alguém e sem que este olhe para a tela do celular é quase impossível.
Pessoas um ao lado da outras conversam via mensagem eletrônica, ignorando por completo a existência de outras pessoas ao lado. É o que a minha esposa falou. Pessoas, famílias estão dentro de casa, em cômodos diferentes, conversando via mensagens, deixando de ter o convívio da família, deixando de ter aquele calor humano da família, que isso é importante, de ter uma conversa direta, um diálogo direto com seu filho, de procurar ler a Bíblia com seu filho, de orar com seu filho, de fazer até mesmo as coisas diárias de casa com seu filho. Não se fazem mais, só via internet. E é oportunidade, né? Nós estamos na pandemia, maior tempo em casa, é uma oportunidade de vivenciar. Porque no dia a dia, trabalho, escola, às vezes não tinha realmente esse tempo. Hoje a gente não tem desculpa. E eu quero dizer que também que na revista tem, pontuar, que isso traz consequências. E graves. Aqui diz o seguinte: esse enfraquecimento nas relações familiares gera um impacto indescritível em nossa vida e, por consequência, em nossa sociedade. Os estragos causados são imagináveis. Adolescentes depressivos, suicidas, introvertidos, sem habilidade de comunicar-se e muitos outros males. Então vemos aqui que é algo grave, algo sério. Isso aqui leva à morte, aos poucos, como diz aqui. Então devemos ter cuidado com isso. Devemos valorizar a família. Devemos valorizar o pai, devemos valorizar a mãe, devemos valorizar o irmão. Se você tá aí e fala assim, mas meu pai não conversa comigo, nem minha mãe. Mas se você que tá entendendo essa necessidade, chegue para ele e fale, eu estou precisando conversar. Não perca essa oportunidade. A gente viu essa semana aí, uma jovem se jogou, né? Como é Lá que da foi? passarela, lá da estrutural. Uma jovem. Aí a mídia fala que ela faleceu. A mídia fala que ela não faleceu, que não teve nenhuma fratura. Então, nós não sabemos o que foi ali que aconteceu realmente. Mas ela se jogou de cima da passarela lá na estrutural. É triste. Uma jovem, aparentemente bonita, cheia de saúde. E o inimigo está aí para isso. A palavra é bem clara. Ele veio para matar, roubar e destruir. Adolescente, tenha mais vontade de conviver com a sua família, de estar com a sua família. Família é projeto de Deus. Quando as coisas estiverem ruins, quem vai estar do seu lado é a família. Quando as coisas estiverem boas, quem vai estar do seu lado é a família. Então valorize a família. Verdade. E concluindo aqui, eu quero ler aqui também que diz, né? Use as mídias virtuais com sabedoria e prudência. Não se deixe seduzir por este mundo, mas que a sua mente seja formada e transformada pelo Espírito Santo. Isso está na passagem de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 12, versículo 2. Então, usar a mídia, usar o celular, é algo bom. É algo que pode trazer, que pode acrescentar em nossas vidas. Como a minha esposa falou, a Denise, uma pregação, você orar, você escutar um louvor. Porque aqui em casa é assim, Denise gosta de pregação, André gosta de louvor. Então assim, quando a gente não está escutando uma pregação, a gente está escutando um louvor. E quando a gente não está nenhum nem outro, a gente está orando, né, fazendo alguma coisa. E assim Deus vai nos capacitando, vai nos fortalecendo, né? E dizer que foi bom essa experiência que a minha esposa me fez, né, esse desafio. Espero ter acrescentado alguma coisa, espero ter ajudado vocês. Conte comigo, conte com a minha esposa. Quero deixar aí para a liderança também, irmão Marcos, irmã Renata. Tá? Estamos juntos aí, para o que vocês precisarem, tá bom? E tem um desafiozinho aqui para vocês, né? Quero saber quem vai fazer. Justamente.
E esse desafio só vale se vocês não estiverem fazendo. Se vocês já estiverem fazendo, vocês têm que fazer um desafio diferente. Tá bom? Eu vou ler aqui, depois eu vou querer saber, hein? Passar um dia fora das redes sociais. Vocês já fizeram isso nessa pandemia? Ler a Bíblia com o pai ou a mãe juntos. Outro desafio. Fazer uma oração de 10 minutos com sua mãe e com seu pai. Já fizeram isso? Convidar a família para fazer o culto doméstico. Está lançado o desafio. Depois eu quero ver a conclusão desse desafio, hein? Nós vamos perguntar para a Renata e para o irmão Marcos lá quem foi que aceitou o desafio. E a gente se vê futuramente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos, viu? A paz. Juízo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti.